Isso mesmo, como você bem disse, o time da Ponte Preta se reapresentou hoje pela manhã aqui no Majestoso e com novidades. 3 caras novas aí nesse elenco da Ponte Preta. O Cristiano, que a gente já vinha comentando há algum tempo aqui, ele que pertencia à Portuguesa ano passado, neste ano na verdade, jogou pela Portuguesa e também pelo Londrina. O Cristiano é um meia, tem 38 anos, ele tinha contrato com a Lusa até abril do ano que vem, conseguiu rescindir aí em comum acordo e é o novo reforço da Ponte Preta. É claro, não foi anunciado ainda, mas hoje pela manhã já se apresentou aqui e é claro, assim que a Ponte Preta regularizar a questão do transferban, o Cristiano deve ser apresentado. Assim também como o caso do Ebert. Ele é atacante, disputou essa temporada de 2025 com a camisa do América de Natal, onde ele fez 27 partidas e marcou 7 gols. O Ebert também chegou aqui ao Majestoso, conheceu os novos companheiros, mesmo caso também do zagueiro Wallace Fortuna. Ele tem 31 anos, em 2025 ele defendeu o Atlético Goianiense, mas um jogador muito experiente, revelado pelo Cruzeiro entre 2013 e 2014, tem passagens pelo futebol europeu, defendeu a camisa da Lazio da Itália, também do Braga de Portugal, tem passagens por times da Turquia, também da China, mais um zagueiro aí, Wallace Fortuna, de 31 anos, que chegou para representar a Ponte Preta em 2026. Teve as caras novas, mas também, é claro, já teve os velhos conhecidos da torcida ponte-pretana. Havia muitas dúvidas quem se reapresentaria, mas a grande maioria dos jogadores que foram importantes para a Ponte Preta na disputa da Série C se apresentaram hoje de manhã aqui no Majestoso. O Gé chegou por aqui, Luiz Felipe, Bruno Lopes também estava por aqui, Pacheco, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, são alguns dos nomes aí que a gente conseguiu flagrar, conseguiu acompanhar a chegada desses jogadores aí, mas tem um jogador especial e tá de visual novo, hein, Batista? O Elvis, capitão, camisa 10 da Ponte Preta, tá de visual novo, nevou, como dizem por aí, nevou. O Elvis tá de cabelo loiro, tá de visual novo e também tá de contrato novo. No último final de semana, o Elvis, ele mesmo anunciou via o Instagram e postou uma foto ali ao lado dos filhos dele, assinando o contrato, o novo contrato dele com a Ponte Preta. O Elvis, que soma mais de 120 partidas com a camisa da Ponte Preta, muitos gols, muitas assistências, conquistou o título da Série A2 e agora também conquistou o título da Série C. Todo dia a gente recebia mensagem de ouvinte no YouTube, também na Rádio Bandeirantes: o Elvis fica, não fica, vai embora, permanece. Elvis está de contrato renovado, continua na Ponte Preta em 2026. E tem um outro nome que retorna à Ponte Preta, o goleiro Vinícius Ferrari, ele que tem apenas 22 anos, estava emprestado para o Primavera de Indaiatuba. A Ponte Preta solicitou o retorno antecipado desse jogador e aí, é claro, fecha a lista de goleiros para 2026. Quem devem ser esses goleiros? O Diogo Silva, é claro, já fez um acordo também com a diretoria, permanece no Majestoso na próxima temporada. A Ponte Preta tem um acerto encaminhado também com o Thiago Coelho, goleiro que defendeu o Caxias na última Série C, também deve vestir a camisa da Ponte Preta, e aí solicitou o retorno do Vinícius Ferrari e também conta com o Guilherme Viana. Esses devem ser os 4 goleiros da Ponte Preta para 2026. E falando um pouco mais sobre o Vinícius Ferrari, nesta temporada, no início desta temporada de 2025, ele defendeu o São Caetano na Série A4 e aí depois acabou sendo emprestado pro Primavera. Pelo time de Indaiatuba, ele não realizou nenhuma partida, mas retorna aqui ao Majestoso e vai ser integrado ao elenco profissional. Vai ser mais uma opção aí para o técnico Marcelo Fernandes. Mas então, se vocês quiserem comentar aí sobre essa movimentação do elenco da Ponte Preta nessa reapresentação, e daqui a pouco eu vou trazer uma informação não tão boa assim para a Ponte Preta. Mais um jogador que estava nesse elenco de 2025 ingressou aí na justiça contra a Ponte Preta por conta dos salários atrasados. Perfeito. A grande notícia do final de semana é, indiscutivelmente, a renovação de contrato do meia Elvis. Ele foi um dos grandes pilares da Ponte na campanha do Campeonato Paulista, que a Ponte não se classificou, mas fez 22 pontos
e na Série C subiu, foi campeão, contribuiu com gols, assistências e também a sua liderança fora de campo. Então essa é a grande notícia, a renovação do meia Elvis, que continua por mais uma temporada na Ponte 2026. Mas vamos começar os comentários pelo Wallace Fortuna, que é o nome novo que apareceu aí. Zagueiro grande, 1,91 m, 2025, apenas 9 jogos pelo Atlético Goianiense. Não tem o histórico do jogador, não sei o que aconteceu, se teve contusão ou ficou muito tempo no banco de reservas. Provavelmente é isso que ocorreu, mas ele está chegando aí para compor o sistema defensivo da Macaca. Gostaria que vocês falassem a respeito do Wallace Fortuna, que tem uma extensa folha de serviços prestados ao futebol internacional. 24, ele esteve no Al Ittihad, mas esteve em Portugal, enfim, uma passagem longa pelo futebol internacional. Eu acho que a experiência do Wallace é muito importante, né? Precisa ver como é que ele está, conheço o jogador, acho que a Ponte está tentando, não sei se será assim, arrumar um substituto para o Anderson, né? Que o Anderson, além de bom jogador, é um cara experiente também. Mas eu quero esperar um pouquinho mais, Batista, porque essa coisa, tá aí esse é o Wallace, né? Isso. Se eu não estou enganado, é ele mesmo. Então, eu acho que é um jogador que está no nível do Simon, por exemplo. Agora, o Simon, ele só subiu de produção depois que ele casou a dupla com o Anderson. Porque o que eu estou querendo dizer em relação ao zagueiro? Depende muito que lado ele vai jogar e com quem ele vai jogar. Então, o Anderson melhorou o Simon. Agora, o Simon vai conseguir melhorar ou estar no mesmo nível do Wallace? O tempo dirá, mas sem dúvida é um jogador experiente. E aí, Tigrão, para você o Wallace Fortuna, 31 anos. A gente praticamente não viu o jogador nessa temporada pelo pequeno número de participações dele no Atlético Goianiense. Mas eu, conversando com um com o outro aqui, o jogador vem muito bem recomendado. Vem muito bem recomendado, foi observado, foram tiradas todas as informações, inclusive da questão física, da questão atlética, e vamos aguardar, né, evidentemente, como é que ele se encaixa, se insere no elenco da Ponte, mas eu acho que o torcedor da Ponte pode se tranquilizar e pode ter uma dose de otimismo em torno do atleta, porque, como eu disse, ele veio muito bem recomendado. E lógico, a questão do final de semana aí, a gente sempre tem enquete aqui, né? Se nós fizéssemos uma enquete nesse momento e não tivesse ainda a notícia da renovação do Elvis e perguntássemos, torcedor da Ponte, qual o presente de Papai Noel que você quer ganhar? Daria mais de 90%, eu gostaria que o Elvis continuasse. Essa seria a resposta mais dada na enquete, disparadamente na frente, quase que na totalidade. Então, tá aí, torcedor da Ponte. Apesar de todas as dificuldades, incertezas e preocupações, a Ponte dá uma grande notícia para o seu torcedor, mantendo o seu maestro, o seu capitão, o seu camisa 10, o seu líder, Elvis. Continua para 2026 e olha que foi aí bastante procurado. Elvis cobiçado por outras equipes importantes do futebol brasileiro. Optou por ficar, já que é pela felicidade geral da nação pontepretana e pela alegria geral do povo, diga a todos que fico. Sábado foi o dia do fico do Elvis. É mais ou menos essa a frase de Dom Pedro I. É mais ou menos essa. O conteúdo é o mesmo quando ele deu, e esse é um dia muito importante na história do Brasil, na história do Império, o dia do fico. Ele permaneceu no Brasil e existia aquela possibilidade de que ele fosse embora de volta para Portugal. Então, Elvis, trazendo aqui para a realidade futebolística, deu o dia do fico no sábado. E esse foi um grande presente.
Eu não tenho dúvida nenhuma que a alegria, a felicidade do torcedor da Ponte transbordam com essa notícia da permanência do genial camisa 10. E para você, Breno Beretta, o Wallace Fortuna é o nome que aparece como novidade hoje na reapresentação da Macaca. É um jogador interessante, Batista. Aliás, esses atletas que a Ponte vem contratando não são atletas tão badalados, mas essa receita deu certo em 2025, por exemplo. Jogadores de qualidade que chegaram, deram conta do recado e inclusive conquistaram o título da Série C do Campeonato Brasileiro, recolocando a Ponte na Série B. Eu acho que a Ponte está no caminho certo e tem que dar um voto de confiança para quem está cuidando do futebol, né? Como o João Brigatti, como o Koyama, como o ex-presidente Eberlin, que agora é o diretor de futebol da Ponte Preta. Então eu acho que a Ponte está no caminho certo para montar um time competitivo, não só para a disputa do Paulista, mas já pensando também na Copa do Brasil e na Série B do Brasileiro. Aliás, Batista, eu conversei com o Toró e o Toró me disse o seguinte, né, que ele vai se reapresentar na equipe do Botafogo. Ele tem contrato até o meio do ano com o Botafogo, que permanece na Série B, mas ele não sabe se ele vai ficar no Botafogo. A Ponte tentou, não conseguiu que ele permanecesse, um jogador importantíssimo, né, até porque ele foi o artilheiro da Ponte e o artilheiro da Série C do Brasileiro. Aliás, ele está nos assistindo. Mande um abraço para ele, Batista. Opa, grande abraço, muito obrigado pela audiência, sem dúvida uma audiência qualificada. Vamos voltar ao estádio Moisés Lucarelli. Pedro Piscinato está lá, acompanhou a reapresentação. Que bom, né? A vida vai voltando ao normal. O Guarani já se reapresentou semana passada e hoje a Ponte se reapresentando. Vamos lá, diz aí, Pepe. Batistão, no decorrer da última semana, mais um jogador que estava integrado ao elenco da Ponte Preta em 2025 ingressou na justiça aí por conta dos salários atrasados. Depois do Lucas Cândido, que a gente noticiou aqui na tela da Band e também na Rádio Bandeirantes, agora o Ricardo Oliveira, centroavante que participou muito pouco. Ele jogou apenas 45 minutos com a camisa da Macaca, lá naquela partida que a Ponte foi derrotada pelo Brusque, jogando fora de casa, já no quadrangular final da Série C. Portanto, Ricardo Oliveira, apenas 45 minutos jogados com a camisa da Ponte Preta, e agora mais um atleta que entra na justiça aí por conta dos salários atrasados nesta temporada de 2025, Batista. Bom, não tem nem como fazer uma avaliação. O cara jogou um pedaço de um jogo um tempo, né? Um tempo. Não sei se é bom, se é ruim. Sabe a percepção que eu tenho? É que quem saiu negociando, exemplo, saiu com um acordo bilateral, um acordo em comum, né? Chegaram a um acordo, não leva a Ponte para a justiça. Quer um exemplo? Arthur. Quem ganhou a mala? No caso do Ricardo Oliveira, não jogou, pô. Então é um equívoco a contratação. É difícil dizer, ó, trouxeram aí, o cara é um perna de pau, não dá pra dizer. Nós não vimos nada dele. Vimos o jogador num pedacinho de jogo, numa partida em que a Ponte jogou com o time reserva, nem jogou com a sua força máxima, se preservando para a última partida, que foi no derby. A última partida do quadrangular. Então, não dá nem para fazer uma avaliação assim, mais a miúde. Mas a tendência é essa. Fiquei lá, no contrato nunca está escrito, ninguém combina, não existe nenhuma cláusula de titularidade. Pode existir nos bastidores, né? O empresário fala, ó, vou levar o cara aí, mas tem que jogar, mas isso ninguém comprova. No contrato não tem. Então, se ele veio e jogou ou não jogou, tem direito a receber e agilmente. Isso deve acontecer ainda mais algumas vezes, também não há novidade para ninguém, e tomara que a Ponte consiga contornar aí todos esses problemas, mas para mim, absolutamente dentro do esperado. Ô Pedro Piscinato, até às 5 da tarde no Esporte Debate pela Rádio Bandeirantes, com mais informações sobre a reapresentação da Macaca. Um abraço, muito obrigado, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço para você. E antes de encerrar, o Jacaré, integrante da torcida jovem, está aqui e ele quer mandar um recado para a torcida ponte pretana
Dá o papo aí pra torcida, Jaco. Bom dia pra todos aí. E Ponte Preta, meu, acabamos o ano, sabe, a nostalgia. Vamos aí 2026 com tudo, entendeu? Transmissão dia 11 aqui, daqui a pouco 500 torcedores, 1000 torcedores aqui, se o primeiro jogo. Mais um ano que se segue, Ponte Preta com tudo, representar a torcida alvinegra aí, ó. Todo mundo aí, ó. Obrigado. Vamos pra cima. King Kong acordou. Vamos, Ponte Preta. Tá aí, Jacaré, velho conhecido da torcida Ponte Pretana, fazendo um convite. Ponte Preta estreia no dia 11 de janeiro contra o Corinthians, lembrando, torcida única, portanto, vai ter telão aqui na praça, em frente ao estádio Moisés Lucarelli. Batista? Valeu, um abraço pro Jacaré, muito obrigado ao Pedro Piscinato, a Ponte que vai disputar em 2026 a Série B. Dá uma olhada aqui na tela da Série B, já pronta para 2026. Estes são os times que estarão disputando a competição. O regulamento é o mesmo, 20 times, pontos corridos, os 4 primeiros sobem para a Série A e os 4 últimos vão descer para a Série C. Campeonato duro, hein? Difícil você ver o esporte. Senhora. Caiu, né? Sempre um grande participante da Série B. Juventude também caiu, é sempre um grande participante. Goiás, Ceará, Fortaleza. Cuiabá, time de empresários lá, enfim. Criciúma, que bateu na trave. Bateu na trave. Novo Horizontino, né? Que ficou mais uma vez pelo caminho. Que campeonato difícil, Jesus amado. Vai ser um campeonato, assim, realmente recheado, né? De times, não tem um grande. O Internacional bateu na trave. Não tem grande, não tem gigante. Conseguiu escapar com o Abel Braga. Fiquei muito feliz com o Abel Braga. Abel Braga, já contei a história dele aqui, que foi técnico da Ponte 2003. 7, 8 meses de salários atrasados, pagou no bolso os meninos, aqueles que ganham menos, quem sofre mais é que ganha menos. O jogador que ganha muito tem reserva, né? Tem lastro para ficar um tempo mais. E o Abel Braga, que tem um lastro no futebol extraordinário, competições internacionais, campeão do mundo pelo próprio Internacional, disse o Breno Beretta que ele não ficará. Fez um contrato apenas e tão somente para salvar o Internacional e conseguiu. E também o Náutico, né, que subiu junto com a Ponte Preta, que é, sem dúvida, uma grande torcida e também um grande competidor. Batista, vamos fazer um exercício rápido. América Mineiro, time de capital. O segundo ali, que time que é aquele ali, Batista? Atlético. É o Atlético, eu nem conhecia a miúde. Bom, esse não é, esse interior de Minas. É do interior de Minas. Aí, São João del Rei. São João del Rei. Aí o outro ali é o Atlético Goianiense, capital. Avaí, capital. Botafogo, Ribeirão Preto, quase uma capital. Ceará, capital. CRB, capital. Criciúma, a cidade, uma das mais importantes de Santa Catarina. Cuiabá, capital. Fortaleza, capital. Goiás, capital. Juventude, a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Londrina, capital do norte paranaense. Aí você vem aqui o Náutico, capital. Novo Horizontino, a exceção, uma cidade pequena, como também o Operário, que é lá de Ponta Grossa. A Ponte, né? Esse depois da Ponte é qualquer? São Bernardo. Podemos dizer, né? Grande São Paulo, Sport, capital, e Vila Nova, capital. Só para dar uma passada, potencial, a história, a quantidade de títulos, poderio financeiro, um campeonato duríssimo. E eu tinha 90% de certeza que o Inter de Porto Alegre ia cair. Ele entrou realmente numa situação dramática, fez a parte dele e foi beneficiado pelos outros resultados. Se tivesse caído o Inter, mais um de capital, mas era gigante, aí é campeão mundial. E aí eu ia dizer que hoje estaria o Inter aí, né? No lugar do Ceará ou do Fortaleza. E eu ia dizer aqui, só temos 3 vagas esse ano que vem aí, porque uma seria do Inter. Menos mal para as pretensões de quem está no campeonato. Menos mal. Mas é um campeonato terrivelmente difícil. O CRB, né, que também é um grande competidor.
Capital. 12º ano consecutivo na Série B Maceió, do capital. Campeonato Brasileiro. E E um você, time- Bebê, a sua time opinião bom. também, aí Série B, times definidos com a última rodada da Série A. Seu mais. Eu acho que ficou muito difícil, Batista. É uma Série B que vai ser muito complicada o ano que vem para ficar no G4, para não cair para a Série C. E é claro, muitos times de capitais, como vocês disseram, isso vai dificultar bastante. Até porque quem caiu da Série A agora vai querer voltar rapidamente, né? Então a Ponte tem que montar um grande time, um time muito competitivo, se quiser brigar pelas 4 primeiras posições o ano que vem.